E o que deveria mudar no caso sob análise? Por ser um habeas corpus extraído da Operação Lava Jato, ou por ser o julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, isso autorizaria uma exceção, uma mudança no entendimento? Absolutamente não. Todos os brasileiros são iguais perante a lei e merecem ter um julgamento justo, formado por juízes competentes, independentes e imparciais. Pacto de São José da Costa Rica, artigo 8º, inciso 1, e com base em provas lícitas. Tenho a sensação, talvez idêntica, a de milhões de brasileiros, que as novas provas trazidas aos autos muito provavelmente correspondam à verdade dos fatos que ocorreram à época. Mas estamos diante de diálogos obtidos por meio ilícito, através de interceptação clandestina, sem autorização judicial e sem nenhuma validade jurídica. E como frisei, ainda que as provas fossem consideradas lícitas, não se pode assegurar que o seu conteúdo corresponda fidedignamente aos diálogos, pois podem ter sido alteradas, com adição ou supressão de palavras ou textos. Já está registrado nos anais dessa corte a célebre e acertada frase dita pelo eminente ministro Gilmar Mendes: não se combate crime cometendo crime. Não podemos errar, como se supõe que errou o ex-juiz Sérgio Moro, como se supõe que erraram alguns membros do Ministério Público Federal. Seria uma grande ironia e o prenúncio de um looping infinito de ilegalidades aceitarmos provas ilícitas, resultantes, portanto, de um crime, para comprovar um suposto crime praticado para apurar outro crime. E aí registro eu: 2 erros não fazem um acerto. A Constituição garante a todos os brasileiros, e aí se inclui o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e também o ex-juiz Sérgio Moro, indistintamente, que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. A prova trazida aos autos é ilícita, ilegítima e imprestável, e, portanto, impossível de ser aproveitada em sede de habeas corpus. Por todo o exposto, pedindo a mais respeitosa vênia, a divergência, e que eu confesso que tenho muita dificuldade de divergir, exatamente por pensar de forma muito similar, denego a ordem de habeas corpus por entender pela inviabilidade de se comprovar nesta ação constitucional de rito sumaríssimo a suspeição alegada do então julgador de primeiro grau, sem a necessidade de dilação probatória, para demonstração indene de dúvidas dos diversos fatos alegados pelo impetrante, que não se afiguram, portanto, líquidos e certos. É como voto, presidente. Ordem de Advocacia. Na data de 7/3/2016, a autoridade judicial recebeu novo ofício da operadora de telefonia. Veja, portanto, que não vamos ficar com conversa fiada. Não estamos a falar aqui de prova ilícita. Eu disse de maneira muito clara que eu trouxe isso aqui para mostrar o barbarismo em que nós incorremos. E não houve ninguém até agora capaz de dizer que houve um dado falso nessas revelações. O meu voto, e me faça justiça, o meu voto está calcado nos elementos dos autos. Agora, realmente me choca tudo aquilo que se revela. E a defesa que se faz, pode haver tido inserções, pode haver manipulação. Não, diga-se que não se fez. Que não havia essa proximidade. Que são mentirosas. Eu já disse aqui. Ou o hacker é um ficcionista, ou nós estamos diante, de fato, de um grande escândalo. E não importa o resultado deste julgamento, a desmoralização da justiça já ocorreu. O Tribunal de Curitiba é conhecido mundialmente hoje como um tribunal de exceção. Enche-nos de vergonha. Ainda há pouco, antes de vir para cá, Bernie Sanders estava dizendo sobre isso. Não precisa de rescisória. A desmoralização já ocorreu. Porque ninguém é capaz de dizer. Alguns dos senhores aqui comprariam um carro do Moro. Alguns dos senhores hoje seriam capazes de comprar um carro do Dallagnol.
São pessoas de confiança? São pessoas que nós temos como probas? Alguém o contrataria como advogado nessas circunstâncias, tendo agido dessa forma? Saber de experiência é feito. Mas eu prossigo. Em 16 de 3 de 2016, em uma nova decisão do juiz de primeiro grau, determinou-se a cessação das interceptações telefônicas da Sociedade de Advogados e do celular do advogado Roberto Teixeira. Ressalta-se que foi somente nessa decisão, de 16 de 3 de 2016, que o juiz parece ter fundamentado a interceptação do celular do patrono do paciente. Na oportunidade, o juiz Sérgio Moro alegou que as conversas havidas entre o advogado e o paciente deveriam ser mantidas nos autos porque não foi identificada com clareza a relação cliente-advogado, e também pelo fato de Roberto Teixeira ser um dos investigados na operação. Mantive nos autos, dizia ele, os diálogos interceptados de Roberto Teixeira, pois apesar de ser advogado, não identifiquei com clareza relação cliente-advogado a ser preservada entre o ex-presidente e referida pessoa. Rigorosamente, ele não consta no processo de busca e apreensão tal entre os defensores cadastrados no processo do ex-presidente. Além disso, como fundamentado na decisão de 24 de 2 de 2016, na busca e apreensão, evento 4, há indícios do envolvimento direto do Roberto Teixeira na aquisição do sítio de Atibaia, do ex-presidente. O que era esse envolvimento? Ter dado assistência para a feitura de uma escritura. Trabalho comum do advogado. Então, ele é investigado e não propriamente advogado. Se o próprio advogado se envolve em práticas ilícitas, o que é objeto de investigação, não há imunidade à investigação ou à interceptação. Assim também agiam os juízes e a procuratura soviética, ministro Fachin. Tanto a interceptação do ramal ao tronco do escritório da advocacia Teixeira Martins e Advogados, quanto a interceptação do telefone de celular de Roberto Teixeira, portanto, perduraram por quase 30 dias, de 19 de 2 de 2016 à data de 16 de 3 de 2016. Durante esse período, foram ouvidas e gravadas todas as conversas havidas entre os 25 advogados integrantes da sociedade, bem como entre o advogado Roberto Teixeira e o paciente. Se alguém disser que isto faz parte de alguma prática lícita, gostaria de ver. Podem abrir para uma parte. Que isto é normal e que isso tem alguma coisa a ver com o devido processo legal, eu agradeço. Me ajuda. Porque certamente vão ter que buscar no Código Processo Penal russo, ministro Cássio. É disso que se cuida. É o Código de Processo Penal da Rússia. Mas não é da Rússia soviética. A alegação da defesa é de que essas interceptações permitiram que o magistrado pudesse monitorar os atos e a estratégia da defesa do ex-presidente, configurando um grave atentado às garantias constitucionais da inviolabilidade das comunicações telefônicas e da ampla defesa. Um exemplo de estratégia da defesa interceptada deu-se no dia 4 de 3 de 2016, data da condução coercitiva do paciente. Nesse dia, o paciente telefonou para Roberto Teixeira, quando policiais federais foram à sua casa, no dia 4 de 3 de 2016, para conduzi-lo coercitivamente para depor. Nesta data, Moro e os membros do Ministério Público e da PF já poderiam saber de antemão qual seria a estratégia da defesa que Lula usaria no interrogatório conduzido pelo delegado Luciano Flores de Lima, horas mais tarde. Vou reler, senhores ministros, e digam que isso está resolvido. E digam que isso não é suscetível de ser analisado aqui, com os documentos dos autos. E não me venham falar de interceptação de hackers, não precisa disto. Eu disse de maneira clara, nós estamos diante de um julgamento histórico, e cada um passará para a história com o seu papel.
com o seu papel. A história registra. Com o seu papel. Esses temas não admitem covardia. Nós estamos vendo e nós estamos sendo julgados pela história. É preciso ter essa dimensão. Isso aqui não é jogo de esperteza. Os falsos espertos acabam sendo pegos e desmoralizados.